Antes de começar o vídeo, eu queria agradecer vocês por todo o apoio que vocês têm dado nos vídeos ultimamente. Desde o vídeo das backrooms que eu postei lá do level 890, até recentemente agora, na parte 2 do Iceberg de Dark Deception, cara, vocês têm dado um apoio muito bom, cara. Todos os vídeos que eu postei tem mais de 100 visualizações, a galera também tá interagindo muito nos comentários. No vídeo lá da parte 2 do Iceberg Dark Deception, teve bastante gente também que complementou o Iceberg, dando informações a mais e tal. Cara, muito obrigado, do fundo do meu coração, obrigado a todos vocês que estão acompanhando demais o canal. Vocês não têm ideia de como que isso é bom, como que isso me apoia, me dá motivação para continuar tentando aqui no YouTube. Desculpa estar me repetindo, mas obrigado de verdade. Mas tá bom, eu não vou mais atrapalhar vocês, podem continuar com o vídeo. E aí pessoal, tudo bom? Pela segunda vez aqui no canal a gente vai trazer um jogo da Puppet Combo, e dessa vez será a Night Reap, onde nós jogamos na pele de Rachel, uma garota que após terminar seu turno na lanchonete onde ela trabalha, decide ir embora para sua casa sozinha e no meio da noite escura. O seu colega de trabalho, Butcher, até tenta impedi-la, avisando para ela sobre o Night Reaper. Sim, o nome do assassino é o mesmo nome do jogo. O Night Reaper é um homem misterioso que, utilizando um sedã preto e uma máscara de pato, vaga por aí matando prostitutas e deixando seus corpos nas ruas. A polícia está tentando fazer o seu máximo para tentar pegá-lo, mas até agora não conseguiu encontrar nenhuma pista sobre o assassino por trás dessa máscara de pato. O Butcher até tenta oferecer para ela uma carona, porém a Rachel recusa, falando que ela sabe cuidar de si mesma. O que não é nenhuma surpresa, até porque a gente sabe, né, que o protagonista de jogo de terror tem que ser um grande de um idiota. Mas enfim, deixando tudo isso de lado, saindo da lanchonete, a Rachel vai seguindo seu caminho para a sua casa. Porém, ela percebe que o caminho estava bloqueado pela polícia que estava atrás do assassino, então ela decide mudar de rota. Entrando dentro de vários becos, ela consegue chegar dentro de uma parte escura e vazia da cidade, mas pro azar dela, ela dá de cara com o sedã preto do assassino, que estava em busca de mais vítimas para matar. Rachel agora precisa correr pelos becos e encontrar alguma forma de escapar do assassino, enquanto tenta desesperadamente se esconder para não ser vista pelo mesmo. Em determinado momento, Rachel encontra uma corda que ela utiliza para descer uma escada e entrar dentro de uma construção abandonada. Por um momento, Rachel até pensou que estava segura lá dentro, mas esse sentimento durou pouco, pois logo ela é encontrada pelo assassino e começa a persegui-la. Inexplicavelmente, Rachel consegue despistá-lo e encontra uma chave que ela usa para poder abrir uma porta e consegue chegar em cima do telhado do prédio. Caminhando entre os telhados, Rachel acaba sem querer deixando cair a sua bolsa no chão, o que é um grande problema visto que lá dentro estava também as chaves do seu apartamento, mas infelizmente não havia nada que ela pudesse fazer, então ela apenas continua seguindo seu caminho pelos telhados até encontrar uma porta. Abrindo a porta e descendo as escadas, Rachel chega até uma estação de trem. Andando por essa estação, Rachel acaba encontrando uma arma de fogo que ela pega para poder utilizar contra o assassino que estava à sua procura. E depois de andar por um longo tempo, Rachel encontra algumas escadas que levam até a saída da estação. E saindo de lá, ela acaba entrando dentro da periferia da cidade. Se sentindo mais confiante agora que está armada, Rachel caminha pela periferia da cidade até que ela encontrou uma mulher perto de um clube. Rachel até tenta avisá-la sobre o assassino, porém a mulher simplesmente ignora ela e manda Rachel cair fora, já que ela estava atrapalhando seu trabalho. E após ser ignorada pela mulher, Rachel acaba encontrando um telefone público. E isso acaba dando uma ideia muito boa para ela de ligar para seu colega de quartos, chamada Honda. Porém, mais uma vez os planos são frustrados, já que para poder realizar uma ligação é preciso colocar 10 centavos no telefone. E dinheiro esse que o Rachel até tinha, porém estava dentro da sua bolsa que caiu lá no telhado. Mas Rachel não vai desistir, ela tinha chegado até aqui e vai continuar sua jornada. Então começa a andar por aí procurando 10 centavos em todos os cantos da periferia. Mas isso não será uma tarefa fácil, pois o assassino conseguiu encontrá-la e vai começar a persegui-la em todos os cantos para poder matá-lo. Entretanto, dessa vez Rachel está armada e vai usar sua arma para poder mantê-lo longe dela. Durante as buscas, Rachel acaba ouvindo um grito que assusta ela. Ai meu Deus, de quem será esse grito? Será que é daquela mulher que a Rachel tinha conversado mais cedo? O assassino conseguiu encontrar ela e a matou? Bom, infelizmente não há nada que ela pudesse fazer.
Então ela apenas continua sua busca com a esperança de que pelo menos ela consiga se salvar do assassino. Após conseguir as moedas, Rachel liga desesperadamente para sua amiga e pede para que ela abra a porta. E a Rhonda, ouvindo o pedido de sua amiga, destranca a porta e assim Rachel consegue finalmente entrar dentro da sua casa. Dentro da sua casa, Rachel decide assistir um filme e relaxar um pouco, até porque agora ela está finalmente segura contra o assassino. Mas será que ela está realmente segura?